Vamos fazer uma inscrição aqui? Tem mais. Primeiro, o senhor vai fazer? O senhor terceiro, tem o senhor ali? Tá bom? Pois não. Tá. Melhor. Tem protocolo? Eu confio. Mande por e-mail, chama essa área, fica registrado. Bom dia, eu sou o engenheiro Aldo do Semasa, tenho 30 e poucos anos de empresa. Trabalhei no Semasa quando o Semasa era uma empresa muito ruim e trabalhamos para ela virar uma empresa de referência. O prefeito, que eu não tenho contato, mas é visível que ele negociou tudo sem conversar com a gente, que somos as pessoas que efetivamente conhecem de saneamento de Santo André. Engenheiro Roberval, eu tenho respeito como pessoa em primeiro lugar e como técnico. Posso discordar de muita coisa, mas não vou desrespeitá-lo em momento algum. Eu sou a pessoa que o ano passado preparei síntese do plano de saneamento. Escolheram eu? Não sei, talvez porque eu tenho uma pequena janelinha. Se vocês verificarem no processo, que nesse momento está comigo, foi eu que preparei todo o que foi transformado no decreto publicado. Bom, gente, criticar a Sabesp eu acho que não é o motivo. Eu acho que a negociação sempre tinha que ter sido feita. A crítica é que o prefeito nunca procurou técnicos do Semasa com qualificação, conhecimento, alguns ex-técnicos também aposentados, para poder auxiliá-lo nessas negociações. A negociação, sim, poderia ser feita. Deveria e deve, mas com credibilidade das atuações. Ponto. Senhor Roberval, eu preciso rebatê-lo. Quando o senhor disse que o Semasa é caloteiro, a forma que o senhor disse aqui que o Semasa rouba água, a Sabesp muitas vezes usou água do sítio dos Viana, muitos anos, usou água no Jardim, muitos anos nós nunca cobramos da Sabesp, porque eu nunca argui que a Sabesp roubava a água de Santo André. No Parque América, nós, por decisão de vocês, deduzimos do que tem e entra na conta o que é roubado. A Sabesp vai lá e mede, e o Semasa desconta. Quando o senhor diz que o Semasa é caloteiro, vírgula, é o prefeito que não paga a Sabesp. Porque eu como técnico, eu como cidadão, eu pago a minha conta de água, o cidadão paga a conta dele de água, e chega no caixa do Semasa, esse dinheiro não vai para isso, que é para pagar. O Semasa paga metade da conta, então não é 100% aquilo lá. De 2,12 aproximadamente, que é o que a Sabesp cobra, o Semasa paga 1,10 aproximadamente. As dívidas são justamente essa diferença e algum tempo que ficou sem pagar em várias gestões. Não posso falar nas suas costas. Bom, quando o senhor mostrou aqui que o fundo de gestão, ele é um fundo que ele não é claro. Ele diz o seguinte, em muitas coisas, que vão ser para investimento em obras. Que obras? Para dar condições de atendimento para a Sabesp. Exemplo, uma ocupação subnormal ou uma favela, popularmente, na beira de um rio. A Sabesp vai alegar que não faz a obra dela porque tem uma casa lá na frente. Usa-se o dinheiro desse fundo para ir lá tirar a casa para ela fazer. Ponto. Pelos dados apresentados agora pelo engenheiro Roberval, a Sabesp vai faturar em 40 anos 13,3 bilhões de reais em Santo André. É dinheiro que vai sair daqui e nunca mais vai voltar. O investimento de 900 milhões é 7% de 13 bilhões. É muito pouco. É muito pouco. Ou seja, tira de 13 bilhões em 300 ao longo de 40 anos. Friso. De acordo com o que o engenheiro Roberval apresentou agora há pouco. Investe 900 ao longo de 40 anos. Gente, é muito pouco investimento. Precisa ficar claro isto. Bom, eu acho que a maioria das coisas
senhor Caio, doutor, senhor Caio, excelência, eu fornecerei para vocês, mas o principal que eu gostaria de ter mostrado é a questão financeira, tá? Outra coisa importante para todos aqui, um funcionário da Sabesp deu uma matéria no jornal de Santo André, de Diadema, dizendo que as redes de água em Santo André são uma sucata. Isso é mentira! Se esse cara for engenheiro, eu pessoalmente irei ao CREA instalar uma coisa para que ele perca o CREA dele. Eu sou engenheiro, eu posso escrever, eu posso assinar que as redes de água de Santo André são muito boas, de água e de esgoto. Engenheiro Roberval, talvez, não sei se o senhor conhece, Santo André foi a primeira cidade, quando a ET ABC começou a operar, ela operava com água, que é esgoto do Rio Meninos. Santo André, depois de muito esforço, trabalho em conjunto com a Sabesp, foi a primeira cidade a mandar esgoto para tratamento na ET ABC. E até hoje, salvo Merópolis, deve ser a que continua mandando o maior volume. Outra coisa, a gente fala, Santo André tem muitos rios que a maior parte dos esgotos estão já indo para tratamento. Deveria ser mais, porque os investimentos para tratamento, para captar e mandar para tratamento, são muito altos. Os maiores, Santo André já fez. Muitos, o Semasa não interligou por decisão técnica, aguardando alguma decisão do próprio prefeito, porque isso implica, a partir do momento que você interliga, passa a cobrar também. As redes nossas de esgoto são muito boas. Nós temos, como eu já tinha dito, 40 e poucos % que vai para tratamento, ou seja, os maiores investimentos já foram feitos. A Sabesp vai entrar aqui e vai colher frutos. Ela pega outros municípios, por exemplo, São Bernardo, que eu falei, ela está lá há 15 anos, segundo o senhor Roberval, e até hoje, vocês não precisam ser eu, atravessem a rua e vejam a situação. Olha os grandes problemas que lá passou esse ano, o ano passado, retrasado. Espero que sejam sanados esses problemas em Santo André. Muito bem. Posto de atendimento. Hoje o Semasa tem 5 postos instalados estrategicamente em locais da cidade para que as pessoas, preferencialmente, vá a pé até o posto. Amanhã é a Sabesp, o cara vai ter que ir na Lua, que é o único local que talvez ele ache um posto para que faça o pedido da Sabesp. Essa é outra coisa para você ficar claro. Gente, agência reguladora, independente de críticas ou não, vejamos as agências reguladoras de energia elétrica. Nós temos Santo André hoje, uma cidade que muitos bairros são vagalumes. A agência reguladora não faz nada. Nós temos uma agência reguladora de telefone que só serve para cobrar, para dar aumentos abusivos para nós. Andem na rua. Agora, andem no raio de 300 metros, vocês vão tropeçar num cabo de telefone abandonado. Então, desculpe, a Arcesp, por respeito que ela merece como empresa, mas os resultados podem deixar a desejar. Exemplo, o projeto Tietê foi implantado há mais de 20 anos. O Sanegran há quase 40 anos. Olha o rio Tietê como que está, é uma cloaca. Eu estive há poucos dias em Santana do Parnaíba, na Estrada dos Romeiros. Gente, não dá para ficar naquele local. Então, a Sabesp, quando faz um plano e investe, eu reconheço, respeito, mas temos resultados que não são abonadores, não são bacanas para falar em eficiência. O Santo André já captou 45% dos seus esgotos, aproximadamente. Se no caso da Sabesp tivesse a mesma proporção, teria o Rio Tietê muitas melhores condições. Reconheço que já tirou uma parte, mas é muito pouco pelos investimentos que já foram feitos. Senhor Caio, eu acho que o básico era isso. Depois eu vou dar uma cópia em papel e mando em e-mail. Por quê? Tem muita coisa que precisa ser lembrado. Por exemplo, o contrato. Isso é muito importante. Os funcionários. Gente, plano de demissão voluntária, desculpe, eu tenho 30 e poucos anos, eu não vou entrar. Boa parte dos funcionários não vão entrar.
Pode ser que um ou outro que esteja aposentando, esse entre. O Semasa tem 1.080 funcionários aproximadamente. Desses, 300 a 400 são efetivamente que trabalham com água e esgoto. Os demais são lixo e resíduo, mas a gente fala popularmente lixo. Drenagem e meio ambiente. E quando eu quero falar, o critico, não é crítica, mas é um fato. O prefeito diz que o Semasa é uma sucata. Ele disse isso na imprensa. Gente, por que ele não pagou a conta d'água? Uma pontinha que ele fez na Avenida do Estado, com o dinheiro da água que o cidadão pagou a conta d'água. Ele fez uma pontinha na Avenida do Estado. Dava para ter feito as redes de água do Recreio da borda do campo que está faltando. O Semasa, a frota toda está caindo aos pedaços. Ele fez outra ponte. Ele carpiu o mato não sei da onde. Ele está asfaltando rua, dizendo que é para drenagem. Gente, desde quando asfalto é para efetivamente melhorar a drenagem? Isso é o cúmulo da situação. É para proteger as redes. As redes já são projetadas para ficarem numa profundidade necessária para se auto-resistirem. O asfalto não é uma camadinha de 3, 5 centímetros que vai dar proteção para essas redes, muito menos melhoria de drenagem. Precisa asfaltar muitos locais, reconhecidamente, depois que a drenagem veio para o Semasa, o lixo veio para o Semasa. O Semasa foi uma das primeiras empresas a implantar ISO 9000. Gestão é mais eficiente. Hoje, o lixo de Santo André é o melhor do Brasil. Falam que não é, não sei o quê, mas eu ontem fui ver o aterro de Mauá. É fedido, gente. É um lixo de Mauá. Aquele aterro é uma loucura. O nosso aterro é um dos melhores do Brasil. A drenagem de Santo André é exemplo para o Brasil todo, em termos de planejamento, em termos de projeto. Isso foi o dinheiro da água e do esgoto que bancou. Então, precisa ficar claro que o Semasa não é a sucata. O Semasa é água e esgoto. Ah, vai continuar. Gente, a drenagem vai continuar, o resíduo vai continuar. E também, amanhã, o que acontece? O Semasa arrecada 300 milhões por ano. Mais ou menos isso, um pouco mal. A maior parte dessa verba vai para drenagem e resíduo. Não se investe em água, não se investe em esgoto. Nossas redes, elas são muito boas. Nos últimos 30 anos, a maior parte já foi trocada. A que não precisou ser trocada foi recuperada. Temos sim que trocar rede, temos algumas pequenas para fazer, mas em 1,9 mil quilômetros de rede de água, as quantidades que precisam ser trocadas ou readaptadas são poucas. Ponto. Gente, muito obrigado. E eu acho que é para mostrar, eu vou entregar uns papéis mostrando parte dessas relações, desses questionamentos, e outros, visando o bem para Santo André. Opa, esqueci. O pagamento, em momento nenhum, o contrato fala que vai zerar a dívida. Gente, como se assina um contrato, não sabendo que vai zerar a tua dívida? Amanhã pode vir uma outra, aquela história de comprar uma fazenda de porteira fechada. A Sabesp já calculou todo o faturamento que ela tem, toda a despesa que ela vai fazer de investimento em Santo André, mas a dívida não fala. Daqui 10 anos ela vai chegar e falar, precisa aumentar mais 60 anos. Gente, isso não pode. Isso precisa ficar efetivamente claro. A dívida é essa, os 40 anos vão cobrir. Primeiro, eu entendo que não deveria nem ser 40 anos, é muito longo. Tá? As concessões, convênio, não importa, normalmente é 20, 30 anos, mas tudo bem, seja 40, zerou a dívida. Isso não ficou claro. Isso precisa ficar, porque quem vai pagar a conta são os munícipes de Santo André, exclusivamente. Obrigado. Mais alguma pergunta, alguma consideração? A Leninha chegou. Alô? Meu nome é Depois eu dou um Helena, jeito de mandar. eu sou funcionária concursada do Semasa Foi bom. há mais de 20 anos. Fiz parte da comissão de funcionários do Semasa.
na qual nós solicitamos várias vezes, inclusive formalmente, que fôssemos recebidos pelo prefeito e por quem estava à frente da negociação com a Sabesp. Não fomos atendidos, infelizmente. Esperávamos na audiência pública do último dia 7 de junho que pudéssemos ter lá presente o prefeito ou quem estivesse à frente da negociação com a Sabesp, porque nós tínhamos e temos ainda muitas dúvidas, né? Essa audiência pública fala só do contrato, mas nós não temos informações. Você é o secretário de Assuntos Jurídicos, né, Caio? Nós não temos informações. Você fez parte da comissão de negociação? Tá. Nós não sabemos quem do município fez parte dessa comissão. Depois, se você puder informar, agradeço. E mais, eu quero reiterar, nós, da Comissão de Servidores do SEMASA, que somos técnicos do nível do Aldo, certo? Nós temos o maior apreço e responsabilidade social pela gestão do SEMASA. Nós gostaríamos muito de termos sido ouvidos, conforme em outubro de 2016 nos foi prometido. E gostaríamos de sentar com a comissão que esteve à frente da negociação com a Sabesp, porque tem muitas coisas que não estão claras aqui. Não estão, porque uma coisa é o contrato que foi apresentado aqui, mas como é que vai ser feita a gestão desse fundo internamente na administração pública? Porque até o presente momento, as nossas ações de saneamento ambiental, elas sempre foram integradas com todas as outras políticas municipais dessa cidade, de habitação, de assistência social, ou seja, nós sempre tivemos, aliás, graças a esse modelo de gestão, fomos premiados nacionalmente e internacionalmente. Então, queremos discutir melhor como será a gestão deste fundo de saneamento para dentro da gestão pública. Eu vi pelo projeto de lei que falava nesse fundo de saneamento, falava de obras em parques, em obras de cultura. Pelo que me consta, isso não é saneamento, certo? Então, queremos discutir melhor quais são esses critérios de composição de receita e despesa, certo? Inclusive de gestão. Fala na lei um conselho, mas não diz qual é a forma que esse conselho vai ser composto, só fala assim genericamente, mas não está claro se os servidores serão representados, quais órgãos da sociedade civil vai compor esse conselho deste fundo, e nós precisamos saber. Como sempre, como o Aldo sempre diz, nós temos muita clareza do papel de utilidade pública que o saneamento cumpre nessa cidade. Nós temos e por isso queremos participar ativamente. Então, eu estou renovando aqui o nosso pedido. Nós queremos, por favor, que os servidores do SEMASA sejam melhor esclarecidos e ouvidos. Temos muitas propostas de aprimoramento para isso. E também queria saber quais outras audiências públicas estão previstas, inclusive qual será a data para ser apresentado ao Comugesan. O que é o Comugesan? Conselho Municipal de Gestão e Saneamento Ambiental. Por lei 7733 de 98, que rege toda a gestão e o saneamento da cidade de Santo André, que é uma lei em vigor. Toda essa discussão, inclusive, do projeto de lei deveria ter sido submetida ao Conselho, mas não foi, né? Infelizmente, o Conselho já pediu formalmente várias vezes explicações. Eu acho que essa audiência pública, no mínimo, deveria ser feita junto ao Comugesan
também que deve ter seu elenco de dúvidas, principalmente no que se refere à fiscalização ambiental, relacionada a uma empresa deste contrato, no caso a Sabesp, né? Aí agora eu passo um pouco mais para as questões relacionadas a este contrato. Uma coisa são os anexos e tal, mas ainda tenho muitas dúvidas. Eu gostaria de saber quais as cláusulas de multas e penalidades pelo não cumprimento de metas e da qualidade deste contrato. E quais os valores, aonde que está a justificativa, inclusive legal, para essas penalidades e multas pelo não cumprimento. Os investimentos e acordo de dívidas anunciados pela imprensa, como o Aldo bem falou, não estão presentes nesse contrato. Estarão presentes aonde? Qual é o processo público? Qual é o outro documento que vai respaldar esse tipo de negociação? Haverá uma outra audiência pública para este esclarecimento? Porque só não temos informação. E isso é informação relevante de interesse público. Os postos de atendimento do Semasa serão todos desativados? É isso? E por fim, nós hoje temos 5%, né, de captação própria no município, que é nas lagoas lá do Parque do Pedroso. Parque do Pedroso é uma unidade de conservação, de proteção integral, né? Nós tínhamos, o Aldo talvez deva se lembrar, que tinha um projeto de ampliação de captação própria na Billings, que daria em torno de 35%, ou seja, mais 25%, né? Nós tínhamos essa outorga, infelizmente não foi adiante esse projeto, mas temos 5% de captação própria. Eu não vi nada aqui nessa apresentação. Pela legislação estadual da cobrança de recursos hídricos, a captação própria ela tem uma oneração de pagamento pela utilização da água, certo? Mas, curiosamente, há um vácuo de legislação estadual e que diz por quê? Absurdamente, hoje o município de Santo André está pagando por esses 5% de captação. Acontece que, por uma lei federal, a lei do SNUC, do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, todo extrativismo, ou seja, de captação de água dentro de uma unidade de conservação, tem que ser devolvida ao Parque do Pedroso. Mas atualmente não está. O município tem remetido pago ao invés de estar recebendo, infelizmente. Eu quero saber como fica essa questão à luz do contrato. E a outra coisa importantíssima, nós fazemos parte do subcomitê Billings Tamanduateí, pela gestão hídrica. Vocês também farão uma audiência pública atendendo ao comitê, o subcomitê Billings? Acho importante, fundamental. Por quê? O que diz a legislação de gestão da água no reservatório Billings? Nós devemos ter uma política de preservação e conservação dos nossos mananciais. E isso não acontece apenas com o fundo de saneamento ambiental. Nós queremos saber se nesse contrato está cláusulas muito concretas de investimento em planejamento e conservação dos mananciais de Santo André. Porque são eles, mal ou bem,
certo? Mas são eles que abastecem o nosso reservatório e também dão conta de proteção da nossa área de proteção dos mananciais. Queremos ter investimentos, já que a Sabesp tem a lucratividade, que o Aldo bem lembrou, e os acionistas da Sabesp vão levar parte dos recursos desse contrato. Nós queremos reivindicar aqui que, no mínimo, 5% desse contrato venha para conservação e preservação dos mananciais da nossa cidade. É isso que eu queria dizer. Obrigada. Vamos lá. Quanto ao Como Gesan, ele foi cientificado da audiência pública do início, da consulta e da audiência, do presidente. A questão das ações, Conscientizado é uma coisa. Depois eu anoto por e-mail também. As ações judiciárias vão ser são públicas, né? Vão ser peticionadas entre as partes, em ação por ação, e o documento ficará consignado no processo que é de editor público. Alguma consideração? Vamos responder aqui, né? O senhor Aldo e a senhora Helena. Primeiro, fazer algumas concordâncias aqui com o Aldo, né? A Semasa sempre foi... Semasa é uma palavra masculina. Ou Semasa sempre foi considerada uma empresa de referência, inclusive muitas vezes citadas por nós da Sabesp como uma empresa municipal de referência. Estou concordando com a sua frase, Aldo. A questão do roubo de água, nunca foi dito que a Semasa que rouba água, acho que você tem toda a razão, que a Prefeitura de Santo André que não paga a água, dito por você, que eu concordo, a água para a Sabesp, né? E que a água e esgoto bancou por muito tempo, banca ainda, né? Por muito tempo, a questão relacionada a resíduos, drenagem e outros pontos. Isso é verdadeiro, né? Quanto ao Fundo Municipal de Saneamento Ambiental, quero ratificar que esse é um fundo gerido pela Prefeitura. A Sabesp vai depositar no primeiro ano 45 milhões, no segundo ano mais 45 milhões, e a partir do terceiro ano 4% da receita que é oferida no município. E a Prefeitura é que vai fazer a gestão disso. Ele é um Fundo Municipal de Saneamento Ambiental. Então, algumas definições que estão lá dentro são relacionadas a saneamento ambiental, e a Prefeitura vai prestar conta disso aos órgãos de controle, por exemplo, o Tribunal de Contas. Então, todas as obras que vão ser feitas têm que estar relacionado a algum item definido como saneamento. Então, saneamento na sua plenitude: água, esgoto, resíduos sólidos, que é o lixo, popularmente conhecido, drenagem e meio ambiente. Essa composição desses 5 itens podem ser, o dinheiro que está lá pode ser utilizado para isso. Alguns exemplos que eu dei, eu ratifico os exemplos, né? Por exemplo, se tiver algum fundo de vale que precisa ser feito obras de contenção, por exemplo, contenção de encosta, para que a gente possa melhorar a condição ambiental daquele local, está previsto, pode ser utilizado o dinheiro do fundo. Obras de drenagem, galeria, sarjeta, e tudo que é complementar à galeria, pavimentação que é complementar à galeria, também pode ser feito com esse dinheiro do fundo. A senhora Helena falou do Parque Pedroso, né? Acredito que tem ações lá de ambientais que pode ser utilizado o dinheiro do fundo. Então, o fundo, ele contempla uma série de ações que a Prefeitura, é importante definir isso, tá? Não é a Sabesp ela é o elemento que deposita o dinheiro. A Prefeitura é que vai fazer o bom uso desse recurso. Quanto ao cálculo aí do Aldo com relação à receita, é verdadeiro, não é 13,3, é 14 bilhões em 40 anos. Aproximado. 14 bilhões em 40 anos, com uma despesa prevista de 9 bilhões, né, porque para você levar saneamento, você precisa tratar a água, você precisa tratar o esgoto, você precisa pagar as pessoas que trabalham, você precisa uma série de coisas. Então, tem despesas previstas da ordem de 9 bilhões, investimentos previstos da ordem de 1,5 bilhão, que vocês viram aqui, e uma dívida
que vai ser contemplada nessa composição na ordem de 3 bilhões e 600. Então esse é o cálculo que foi feito com relação à análise econômico-financeira do nosso projeto. A questão relacionada à frase de redes sucateadas, eu queria não sei quem usou essa palavra, mas eu queria transformar ela num ponto importante. O município de Santo André investiu nos últimos 10 anos muito pouco em saneamento, dito aqui pelo Aldo, né, que preferia fazer ponte do que enterrar tubo. Aliás, isso é o Brasil inteiro, né, Aldo? Os políticos, eles preferem investir em ponte do que investir em saneamento, que é muito ruim, né? A gente sempre acha que saneamento é o que vai trazer resultado social para todos, e isso não aconteceu, né? Nos últimos 10 anos, o investimento do município de Santo André tem sido abaixo do que ele vinha fazendo ao longo do tempo, tá? E foi isso que eu acredito que levou ao que está acontecendo hoje, da questão da falta de água, da questão do índice alto de perdas. E agora, com a retomada dos investimentos, a gente tende, né, a redução a melhoria da falta d'água e a redução da questão de perdas. A questão do posto de atendimento, são 6 postos, né? A Sabesp trabalha com muita tecnologia, o app, ensinando a comunidade a usar, né? Todo mundo tem isso aqui hoje na mão, para dar mais benefício ao cliente, ele não precisar sair de casa para pedir serviço, ele não precisar se deslocar aos postos de atendimento. Os postos vão continuar iguais, até o ponto que a Sabesp verificar que não precisa mais do posto, se a gente conseguir ensinar a comunidade a usar a tecnologia em benefício dele, né? Isso é importante. Sobre a Sabesp, eu me furto aqui a não falar, porque, né, vou defender a empresa, né? Eu acho que eu tenho que falar um pouco aqui só do Rio Tietê, que reduziu, desde o início do programa de disposição do Rio Tietê, nós reduzimos 240 quilômetros da mancha poluidora. Significa dizer que a mancha poluidora que ia lá depois de Bauru, hoje recuou 240 quilômetros da língua poluidora. E por que a gente não consegue despoluir? Ver aqui, andar na Marginal Tietê, o Rio Tietê está poluído ainda, né? Porque ele nasce aqui em Salesópolis, a um pouco mais de 100 quilômetros de São Paulo, e a poluição dele começa a ser ativa ali na cidade de Mogi das Cruzes, uma cidade que não é operada pela Sabesp. Posteriormente, ele entra em toda a Zona Leste, que ainda tem muito o que fazer pela Sabesp, encontra Guarulhos, que começou a ser operado pela Sabesp em dezembro agora de 2018, que jogava 100% do esgoto no Rio Tietê. Depois ele encontra o Rio Tamanduateí, lá na frente, onde os municípios que compõem toda a bacia do Rio Tietê, inclusive Santo André, que joga 58% do seu esgoto no Rio Tamanduateí, Mauá, municípios do ABC que ainda tem o que melhorar, compõem a poluição do rio. A Sabesp tem um plano para que, no ano 2030, a gente entregue totalmente despoluída todas as bacias da região metropolitana, e está incluso Santo André nesse ponto. Quanto à dívida, por que não foi objeto da discussão aqui? Porque a audiência do contrato e do convênio. Tem um terceiro documento, que é o acordo judicial. Aí o Caio pode falar um pouco mais sobre o acordo. E o acordo prevê que a dívida de 3,6 bi será paga em 40 anos. Essa dívida, eu não sou engenheiro, não sou advogado, me desculpem, senhores advogados, mas é mais ou menos o seguinte, ela será suspensa, né? É um acordo onde todas as partes vão assinar, que é a Prefeitura, Semasa e Sabesp. Essa dívida tem um acordo que está ali, feito no juiz, né? Ela é retirada, ela é suspensa, retirada todos os processos, suspensa, e ao longo de 40 anos ela vai abatendo. Então o que é 3,6 vira 3,5, 3,4, 3,3, até
chegar no ano 40 com a dívida zerada. Então tem um acordo judicial, que é um documento que compõe a lógica contratual. Então isso aqui foram os pontos levantados pelo Aldo. Pela dona Helena, quem faz parte aí da comissão, dona Helena, eu posso falar o que é público, que efetivamente foi publicado nos jornais. A senhora Ana Cláudia, que é chefe de gabinete do prefeito, e o presidente Semasa, que era o Ajan, que agora é o Cicote. Representando a prefeitura são essas duas pessoas. Isso é público, foi divulgado. Essas duas pessoas são as pessoas que negociaram desde 2017 todos os pontos com a Sabesp. Por parte da Sabesp tem mais duas pessoas, e eu faço parte dessa comissão, sou eu e mais uma pessoa, e já me coloco à disposição para tirar qualquer dúvida dos empregados do Semasa com relação a isso aqui, né? Então, ser bem transparente. Podemos marcar uma reunião, é uma coisa que eu vou discutir agora com o Cicote, tem uma reunião com o Cicote, eu preciso agora ir para dentro do Semasa e explicar para vocês tudo isso, tá? Então, estou à disposição, já estou me adiantando aqui, que eu vou falar agora às 11h30 com o Cicote. O Fundo Municipal de Saneamento, como será a gestão, é da Prefeitura. Vai ter um decreto, né, Caio, que regulamenta o Fundo Municipal, que regulamenta, fala qual é a conta que a Sabesp tem que depositar, especifica um pouco mais como será essa gestão, aí realmente é da Prefeitura, o Caio pode ajudar depois a responder. Se vai ter outras audiências públicas, estamos à disposição da Prefeitura para cumprir a legislação, né? Você falou do Conselho de Meio Ambiente, da subbacia da Billings, né? Comitê Subbacia, também fazemos parte desse mesmo comitê que vocês fazem, nós como Sabesp, estamos à disposição para cumprir o que for para cumprir referente à legislação. Multas e penalidades, que anexo que é, doutor? O anexo 7, o anexo tem todo o detalhamento de como do que é essa questão das multas e penalidades e quais são os valores. Os valores são sempre relativos à receita oferida no município, então é porcentagem de receita. Mas lá o anexo 7 ele explica tudo isso, tá? Posto de atendimento, é o que eu comentei, não tem nenhum plano de desativação, o que tem de plano de aumentar a tecnologia para os clientes. Então, utilização de app, utilização de material de informática para que a população possa utilizar mais. Quanto à ETA, está previsto no plano da Sabesp que em 2 anos nós não teremos mais produção de água no município de Santo André. A Sabesp vai atuar somente com o sistema integrado em todo o município. Tá? Isso significa que a ETA, que hoje existe, que produz água, será desativada. A Sabesp não precisa daquela ETA, e isso nós vamos atuar por meio da água do sistema integrado. A tua dúvida era com relação à ETA. A ETA não será... A captação do Pedroso. Isso, a captação do Pedroso, que leva até a ETA do Guarará. Guarará não vai mais existir. A Sabesp não precisa dessa água. Temos a outorga para utilização, mas não vamos utilizar aquela outorga. A Sabesp paga pelo uso da água através dos comitês, e quando ela paga, ela vai pagar pela água do sistema integrado, que vem ou pelo sistema Rio Claro, ou pelo sistema Rio Grande, ou ainda tem a interligação do sistema Cantareira. Então a gente não, em 2 anos, o plano desativa. Eu só falei aqui das ações imediatas, são de médio prazo. Quanto à questão dos mananciais, os aspectos, nós vamos cumprir todos os aspectos estaduais e leis que existirem municipais referentes aos mananciais. O plano da Sabesp atuar na questão do manancial, ele existe porque, na realidade, o manancial é da região metropolitana de São Paulo, né? A Billings existe e banha 7 municípios, né, da região metropolitana de São Paulo. Santo André é um deles, e a Sabesp vai estar junto, cumprindo todos os aspectos estaduais, e se porventura tiver algum aspecto municipal, a intenção nossa, nós vamos cumprir todos, e a intenção nossa é preservar sim os mananciais, é a nossa caixa d'água, e a gente tem que continuar preservando o manancial.
Bom, acho que os aspectos que tinham sido levantados foram esses. Tem mais alguma colocação? Podemos dar para encerrar a audiência? Eu pedi para conversar com ele, acho que com Você já colocou? Posso? Do que ele comentou ali. Então, por 3 minutos, senão a gente se alonga. Bom, o engenheiro Robert Val, eu estou muito nervoso porque eu estou vendo coisas que a gente trabalhou ao longo dos anos e o prefeito transforma tudo em pó. Senhor secretário, agora que eu sou o secretário, fale meu nome, que eu estou muito triste, ele me conhece, porque nós, funcionários, trabalhamos para Santo André ser uma cidade de referência em saneamento. A lei de saneamento 11 é inspirada no SEMASA. E o prefeito, ele deveria estar aqui, porque quem vai assinar o contrato é ele. Quando fala que negociaram os assuntos com a Sabesp, uma correção, o engenheiro Ajan participou do início, depois ele foi afastado para outra secretaria, a senhora que o senhor citou, doutora Ana Cláudia, a qual não conheço, respeito como pessoa, mas eu entendo tanto de submarino nuclear como era de saneamento para fazer essa negociação. Desculpe, gente. É o que eu falei lá atrás. O engenheiro Ricardo, ele é funcionário da prefeitura que entende de árvore, mas não de saneamento. Veio a pedido do prefeito, um grande técnico que merece meu maior respeito, mas também não é uma pessoa de saneamento. Muito bem. Quanto à dívida, gente, isso está aberto. É uma situação muito crítica. A Sabesp vai receber 14 bilhões, vai investir 900 milhões. A despesa 9 bilhões é cara, é muito cara para os padrões dela, mas os lucros que ela vai ter em Santo André são muito altos. Então, essas dívidas deveriam ser claras para não ficar para futuro, porque daqui a pouco o prefeito vai embora, prefeitos passam, as dívidas ficam, e quem entrar vai assumir uma bomba e nós, cidadãos andreenses, vamos pagar. Já deu sugestão, só conseguindo aqui que a bomba já estourou. Se esse precatório de 3,5 bi que está para ser julgado, já foi julgado no tribunal, ele não entrou agora. Oi? 3 bi foi julgado? Está julgado, já. Não tem mais. Não, Já, mas não foi decretado o precatório. então, ele vai ser decretado agora entre esse semestre. A hora que isso entrar na conta de precatório da cidade, se a gente ficar 2 anos só arrecadando sem gastar R$1, a gente não paga a dívida de precatório. A cidade fica insolvente. Mais alguma consideração? Então, temos por encerrada aqui a audiência pública. O e-mail ainda continua disponível, podemos conversar por lá. Pois não. Vamos, o debate me perdoe, como você falou que os próximos meses, né, tem também um projeto de lei federal tramitando na Câmara que pode tornar todo o saneamento lei federal, que ele pode ser ser dada autorização para ser 100% privatizado. E há um posicionamento do governo Dória de querer privatizar 100% a Sabesp. Eu quero saber aonde que nesse contrato nos dá a segurança necessária para não ficarmos à mercê de uma futura privatização da Sabesp. Falou isso, né? Acho que uma boa pergunta da Helena. Tramita hoje no governo federal o projeto de lei 3261, salvo engano o número, 3261, que está na Câmara dos Deputados, onde altera o marco legal do saneamento. É um projeto que está em discussão, já houve 2 tentativas de medida provisória que foram rechaçadas pelo parlamento do governo federal, nas medidas provisórias, e agora tem um projeto de lei que quer mudar o marco legal do saneamento. Para os municípios, ele é muito ruim. Ele faz com que o saneamento vire estadual.
né? Portanto, a gente não teria contrato, né? O Estado é o dono de tudo, e aí eu acho que a Prefeitura é pior ainda, que fica com a dívida de 3,6 e sem o serviço, né? Porque aí o Estado vai assumir o serviço. Agora, como é um projeto, a gente acha que, eu acompanho muito de perto isso, Helena, porque além de superintendente da Sabesp, eu sou presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, que acompanha isso. É algo que pode acontecer ou não, né? Se acontecer, depende do que vai estar lá, né? Se ficar dos mesmos moldes que veio a medida provisória, tem um item lá que fala que abre para as empresas de saneamento poderem ser vendidas. O Dr. Caio colocou um antídoto na lei, tem um artigo específico, que eu não me lembro qual, mas que fala que tudo estará desfeito se a Sabesp não for pública. Então, eu tenho um antídoto da Prefeitura para isso, que está explícito na lei que foi aprovada, tá? E a lei é o que define o contrato, então eu acho que isso está de alguma maneira superado, né? Eu estou dizendo que tem um antídoto para isso. Você me perguntou sobre se a Sabesp for privatizada ou não for privatizada. Primeiro, eu acho que não vai ser privatizada, mas se isso acontecer, tem um antídoto que a Prefeitura fez dentro da lei. O fato é que tem uma discussão no Parlamento. Eu confesso que nada vai andar nesse país, né, da maneira que está, porque está muito complicado andar as coisas aqui no Brasil. Não, de antemão, Caio, eu queria agradecer aqui, finalizando, queria agradecer aí a possibilidade de apresentar e reiterar que a Sabesp está à disposição do pessoal do SEMASA aí para a gente conversar sobre os próximos passos que vai acontecer no município de Santo André. Muito obrigado, viu?